Oi, gente, tudo bem? Mais um podcast para vocês. Eu sou a Isabela Micheleto. Aqui é a Mari. Esperamos que vocês estejam bem, porque estamos aqui em mais um podcast da Físio para bater um papo com vocês e esclarecer dúvidas que com certeza ajudarão no cotidiano da galera que é acometida com algumas dificuldades patológicas, né? Hoje vamos falar sobre a incontinência urinária de esforço nas mulheres. Sim, e para nos ajudar, estamos presentes com nossos fisioterapeutas, que é o Rafael e a nossa fisioterapeuta, Kevlin. Isso, gente, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Kevlin Ribeiro, fisioterapeuta especializada em saúde da mulher pelo Instituto Magaldi. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Lacasa, também sou fisioterapeuta e juntamente aqui com a Kevin, tô me especializando nessa área aí. Gente, estamos com grandes nomes aqui. É um prazer receber vocês. Sabemos o quanto são ricos em conhecimento e por isso vamos para a melhor parte do podcast. Para vocês entenderem a dinâmica de como funciona nosso podcast, funciona assim. O podcast vem com esse nome por quê? Porque a nossa proposta é fazer tudo isso da maneira mais objetiva. Ou seja, uma duração mais curta do que vemos nos podcasts em geral. Fazemos enquete, reunimos os questionamentos mais importantes e a partir disso a gente consegue trazer mais informações para os nossos curiosos ouvintes e que optam pelas coisas que são mais rápidas, de fácil acesso, que possuem um curto tempo de duração. Isso mesmo, e partindo para o que interessa, como primeira pergunta e mais importante, queremos saber o seguinte: como podemos definir a continência urinária de esforço? É uma doença comum ultimamente, certo? Dúvida importantíssima, né? Então, basicamente, nós definimos que a incontinência urinária de esforço é a perda involuntária da urina, que ocorre durante o espirro, durante a tosse ou o esforço físico da mulher. Certo. Ou até mesmo durante a posição de uma mudança de posição. E ela pode ser identificada urodinamicamente, isto é, quando existe uma perda de urina durante o aumento da pressão intravesical, assim excedendo a pressão uretral máxima na ausência de contração do músculo desudor. E sim, essa doença vem sendo bem comum entre as mulheres. Inclusive, na RID, publicou um artigo na OMJ, estimando que esse problema atinge cerca de 13% das mulheres na faixa etária de 18 a 22 anos, 36% das mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos e 35% das mulheres entre 70 e 74 anos. Caramba. É muita coisa, né? Nossa, que número alto, não imaginava de verdade. E assim, o que vocês pensam sobre o impacto que isso pode gerar? E com isso atinge os pacientes e o contexto geral? Então, infelizmente, realmente são números muito altos. E o pior de tudo é que muitas mulheres, elas não reconhecem que elas têm esse problema da incontinência. Elas tratam isso como algo comum do cotidiano. Só que, infelizmente, quando elas deixam dessa forma, como se fosse comum, acaba progredindo a doença, né? E com a progressão, isso começa a atingir de forma pessoal. Atinge a vida sexual, fica prejudicada as questões psicológicas e até mesmo a autoestima, né, da paciente. E com o aumento dessa porcentagem, desse número de mulheres com a incontinência, a gente acaba tendo um aumento da massa de atendimentos. E a gente sabe que muitas dessas mulheres precisam do SUS, a fila de espera aumenta muito mais e a gente tem até impactos sociais, infelizmente. Cara, realmente, né? Acho que o problema pode tomar proporções muito maiores e por isso a fisioterapia se faz tão importante aí. Inclusive, vamos para a parte da solução, que é o que a gente gosta de ver e ouvir por aqui, né? Como que funciona essa intervenção da fisioterapia nesse processo? Acredito que seja por uma avaliação, né? Vocês conseguem dar alguns exemplos pra gente? Sim, com certeza. A fisioterapia, né, ela atua tanto na fase preventiva e quanto no tratamento dessas pacientes. Mas com certeza a gente sempre começa pela avaliação. E muitas das vezes também o paciente já chega com o diagnóstico de incontinência por conta que ele já realizou outros tipos de exame com os médicos, como por exemplo o caso do EAS, que é Elementos Anormais do Sedimento. Exame esse, né, que identifica se há infecção ou não urinária, ou também o urodinâmico, que detecta esse tipo de patologia de incontinência urinária, entre outras. Mas nós realizamos testes também para entender melhor o que está acontecendo com a nossa paciente. Sim, Rafael, é isso mesmo. Eu acho legal a gente falar aqui
que a fisioterapia, ela preza muito pela individualidade. Então, sempre temos que entender qual é o intuito da paciente. Na maioria das vezes, ela já tem esse diagnóstico, mas nós temos que entender se o tratamento será eficaz e saber a especificidade de cada uma. Por exemplo, eu não vou tratar com cones vaginais uma paciente que tem prolapso uterino. Porque a gente vai colocar o cone e ela vai expulsar dali. Então, nessa fase de avaliação, é onde caracterizamos tudo. A avaliação, ela vai sempre consistir nesses testes, né? Primeiro, vamos fazer um teste de força muscular, por exemplo. Nós temos o manual, que é quando nós introduzimos os dedos no canal vaginal da paciente e pedimos que ela contraia. Através disso, a gente consegue perceber se ela tem essa percepção corporal, ou então se ela tem uma pressão legal na hora que ela aperta os dedos, e é onde a gente descobre a questão da força muscular. Além desse método, existe também o perineômetro. Ele traz uma avaliação mais precisa, pois o manômetro de pressão que mede essa habilidade do MAP, que é o músculo do assoalho pélvico, ele consegue ver a habilidade de desenvolver o aperto vaginal. Esse instrumento, ele consegue avaliar o pico máximo de contração muscular. Isso a gente consegue visualizar através de um visor que fica no aparelho, e essas variações ela fica entre 0 a 256. Também, com o auxílio do cronômetro digital, a gente mede o tempo máximo de contração com esse método. Sim, exatamente. E também, além disso, né, a gente faz alguns testes que auxiliam e nos ajudam a entender a rotina das nossas pacientes, como, por exemplo, o diário miccional, que basicamente é uma planilha, né, que nós damos para nossas pacientes, e ela mesma vai recolhendo os dados para a gente, para os fisioterapeutas. Por exemplo, com os dados de volume de urina, o horário que ela foi ao banheiro, a frequência de ir ao banheiro por dia, e também ingestão de líquidos e o período de incontinência. E com esse tipo de informação, fica mais fácil de reeducar os seus hábitos. Exato. E além desse diário miccional, a gente consegue também fazer alguns testes, né, para medir a quantidade. Por exemplo, a gente tem um teste do absorvente, que é o PED teste. Ele tem como realizar ambulatoriamente ou também domiciliar. A nossa Sociedade Internacional de Continência, ela indica assim: se for fazer um ambulatorial, permanecemos com a paciente durante 1 hora. Nessa 1 hora, ela vai beber 500 ml de água, vai abaixar, vai sentar, vai levantar, vai abaixar e pegar um objeto no chão, vai lavar as mãos, porque algumas pacientes sentem vontade de urinar só de ouvir o barulho de água. E depois que a gente fizer todos esses testes, a gente retira o absorvente. E uma coisa que eu esqueci de falar, a gente mede antes o peso, né? Pesamos o absorvente antes e depois desse teste. Então, a gente consegue saber quanto foi a quantidade de xixi. Além disso, no domiciliar, é a mesma coisa o teste, porém, ela vai para casa e fica aí de 24 a 48 horas com o absorvente. E fazemos a medição também para ver qual que é, entre aspas, o nível dessa perca. Cara, testes simples aí que eu acho que vão fazer toda a diferença, né, Mari? Depois do tratamento dessas mulheres. Então, é bom, acho que a gente entender também melhor esse processo, de como ele é feito. Aliás, elas também, acredito que estejam com a autoestima abalada, muitas das vezes. E é importante a gente entender o que realmente está passando, né? Mas, falando de tratamento, a pergunta que eu acho que com certeza é a primeira do ranking da enquete aqui é: quais são os tratamentos mais utilizados? Vocês conseguem detalhar um pouquinho mais isso pra gente? Claro, conseguimos sim. Olha, nas clínicas e na literatura, a gente vê que os tratamentos mais indicados é eletroestimulação, exercícios de fortalecimento, cones vaginais e até mesmo biofeedback. Quando a gente vê esses tratamentos, tem resultados gritantes quando é relatado na literatura, né? E isso comprova a eficácia deles. Só que são muitos tratamentos e eu queria saber qual que vocês gostariam de escutar primeiro. Cara, eletroestimulação na região pélvica, eu fiquei um tanto assustada. Até eu tô... Então, com certeza, quero saber como funciona esse método. Ai, Mari, é normal isso. Acho que todo mundo fica com essa reação quando a gente fala de eletrovaginal, né? Sim. Mas eu vou explicar e vocês vão entender que não é tão assustador assim, tá bom? A eletroestimulação, ela trabalha com a contração da musculatura, certo? E trabalha também com a contração do assoalho pélvico a partir da estimulação das fibras musculares e também do nervo pudendo. Quando ele é estimulado diretamente, ele produz uma contração do esfíncter externo da uretra e uma contração da musculatura do assoalho pélvico.
Esse método não é a nossa primeira opção, porque o intuito é fazer com que a paciente faça sua contração voluntária. Mas, como na maioria dos casos, ela não tem essa percepção, como eu falei para vocês primeiramente, então a gente acaba iniciando sempre com a eletroestimulação e por isso se trata de um tratamento tão comum. Certo. E vocês podem me dar algum exemplo da aplicação? De como é feito? Isso. Posso sim. A gente pode usar diversos tipos de corrente da eletroestimulação, porém as mais usadas são as alternadas, bipolares e as interferenciais. Mas dá para regular isso tudo certinho. Eu vou te dar um exemplo bem específico. Um exemplo que é bem eficaz é o de Castro. Ele realizou aí um artigo e ele publicou falando que ele realizou a eletroestimulação intravaginal em 34 pacientes com incontinência urinária de esforço. Ele fez isso durante 3 meses, em 2 sessões semanais de 20 minutos de duração cada uma. Ele utilizou uma corrente bipolar alternada, com frequência de 50 Hz e intensidade variando de acordo com a sensibilidade da paciente. Esse artigo, ele nos deu um resultado no qual o índice de cura e melhora foi de 82,30%. Contra fatos não há argumentos, então, né? Esses choquinhos fazem milagre, eu amo eles. Mas como a Mari pôde escolher, eu também quero saber mais um pouco sobre algum tratamento específico. Então, Rafa, me conta mais um pouco sobre esses exercícios de fortalecimento. Eu acho que parece algo mais simples, né? Que traz mais comodidade para a paciente. Sim, exatamente. De fato, ele é um tratamento muito mais prático, né, para o paciente. Até porque ela pode realizar esse tipo de exercício até em casa. E quem foi reconhecido, né, por começar a dar início aos estudos do tratamento da incontinência urinária por meio de exercícios foi o Arnold Kegel, porque lá em 1948 ele recomendou realizar um segmento de contrações do músculo do assoalho pélvico. E era instruído para as pacientes a realização diária de contrações repetitivas, simples, dos músculos pubococcígenos, e com isso ele obteve um índice de cura de melhora de quase 70%, e isso só após 1 ano de tratamento. E para a época, foi revolução. Então, os exercícios do assoalho pélvico se tornaram uma maneira de prevenir e também tratar a incontinência urinária. E esse método de Kegel vai consistir em basicamente contrair e relaxar determinado grupo muscular influente no próprio assoalho pélvico. E um exemplo de como realizar esse exercício é colocar um paciente em decúbito dorsal, com os joelhos fletidos, e pedir que ele leve o seu quadril ao máximo, e ao mesmo tempo contraia e prenda o seu canal urinário, e mantendo isso por cerca de 10 segundos, até descer de maneira tranquila. E também sabemos que um dos músculos ativados nesse exercício é o pubicocigênio, que é o músculo responsável pelo fechamento da uretra. Caraca. Nossa. Desde 1948 mostra que já faz um bom tempo que isso vem sendo aplicado. E mostra a eficácia dele, né? Não é mesmo? Achei muito interessante. Agora, minha pergunta vai para Kevlin. Vi que no começo da nossa conversa você citou os cones vaginais. Pode me falar um pouco mais sobre esse meio? Claro, posso sim. Eu citei até ele de uma forma de contraindicação, né? Porém, ele é muito usado e muito bom. Os cones vaginais, ele trata, vamos dizer assim, de uma avaliação e também de um tipo de exercício de fortalecimento resistido e de forma progressiva, porque a gente pode ir aumentando isso, né? Como é que eu vou explicar para vocês? Pra gente realizar isso, basicamente nós usamos um cone, que ele é pequenininho, e esse cone, quando ele é introduzido com o peso correto, ele vai ficar propenso a sair. E isso vai causar na paciente uma sensação de perda do cone. E automaticamente vai promover um feedback sensorial. Ou seja, ela basicamente vai querer segurar esse cone. Sim. Com isso, os músculos do assoalho pélvico que estão ali em volta, né? Eles vão se contrair. Além disso, essa terapia que a gente faz com os cones vaginais, ela permite distinguir os músculos perianais dos grandes grupos musculares sinérgicos, que é aquilo que eu falei antes, a percepção. Às vezes você pede para a paciente, contrai aí. Ela vai lá e contrai por exemplo, o abdominal, né? E aí, isso não é o mais certo. E aí, com isso, a gente traz uma melhoria da propriocepção da região.
Então, para tratar esses pacientes com incontinência urinária de esforço e causar um aumento do recrutamento das fibras musculares do tipo 1 ou 2, nós usamos os cones vaginais nas fases passiva e ativa. Nossa, que legal. E uma outra pergunta, e como que funciona cada uma? E qual é a diferença entre elas? Das fases, né? Isso. Certo. Vou te dar um exemplo. O Haddad, em uma tese de doutorado na sua faculdade de medicina da USP, ele ensinou a gente que na fase passiva não há contração voluntária do assoalho pélvico, né? A paciente introduz o cone de maior peso que consegue manter até, tendo um conforto, né? E depois que ela colocar esse cone, ela deambula, ou seja, anda durante 10 a 15 minutos, 2 vezes ao dia. Enquanto ela realizar todas essas atividades diárias, vai estar lá o cone, e aí nessa fase vai existir um maior recrutamento das fibras musculares do tipo 1. Já na fase ativa, existe uma contração voluntária, pois ela vai colocar o cone mais pesado que conseguir manter lá na vagina e vai ficar em posição ortostática, com contração do assoalho pélvico, ou seja, ela precisa fazer um esforço na tentativa de não deixar esse cone cair. Caramba. Eu acho que eu já tinha ouvido falar dessa técnica que eu vi em um artigo que eu li na OMJ, se eu não me engano, publicado pelo Naid Golmakani. Acho que é esse o nome dele. E os resultados do uso do cone vaginal realmente mostravam diferenças gigantescas, assim, né? Eu lembro que tinham 25 pessoas divididas nas classificações, de leve, moderado e grave, sabe? E no início eram 7 mulheres classificadas como grave e ao final tinham somente 3. É impressionante a diferença, né? A gente vê que é bem eficaz mesmo. Sim, é maravilhoso quando tem resultado assim para provar, né? E falando em tratamento bom, queria que vocês contassem um pouco pra gente sobre o biofeedback, já que também é um dos mais utilizados. Mas claro, pô. Esse tratamento, né, o biofeedback, ele tem uma fisiologia muito interessante, porque basicamente consiste em um controle biológico, ou seja, permite a conscientização de uma função fisiológica inconsciente, e no caso da doença em contexto, nós trabalharíamos a percepção muscular com o objetivo de reforçar a contração dos músculos do assoalho pélvico, suprimindo assim a atividade de outros músculos, como por exemplo os abdominais, os adutores. E isso seria através de a utilização de um sinal visual e auditivo. Temos os dois tipos de feedback, né? O biofeedback manométrico e o eletromiográfico. Só para detalhar um pouquinho mais para elas, né? Claro. O biofeedback eletromiográfico, ele funciona através da eletromiografia. Ou seja, ele realiza a captação da atividade elétrica da musculatura do períneo, né? Uhum. Um eletrodo vai ficar responsável por essa captação. Ele pode ser em formato de adesivo de superfície ou também em formato de sonda intracavitária. E a partir disso, ela vai ficar posicionada no canal da vagina ou no ânus. Já o biofeedback manométrico, ele realiza a captação da pressão exercida na região do assoalho pélvico. E o acessório responsável por essa captação é uma sonda, né, de látex que fica inflada no canal da vagina ou do ânus. Gente, eu adorei conhecer a fisioterapia nesse âmbito. Esses meios, acho que eles trazem muitas melhorias na qualidade de vida das portadoras, né, dessa patologia, até porque as metodologias são conservadoras e auxiliam de forma mais confortável em comparação aos métodos mais invasivos, como, por exemplo, acho que a cirurgia, né, que é um método aí que é muito invasivo e agressivo ao corpo. Sim, exatamente. Eu acho que a missão da fisioterapia é exatamente essa: trazer o jeito mais confortável, mais prático, para a paciente ficar bem, saber o que ela está tendo ali presente no tratamento dela e sempre ser muito específico em cada uma. A gente só espera que essas técnicas sejam difundidas e mais conhecidas, porque quando a gente faz uma revisão bibliográfica, a gente vê que não é tão conhecida quanto deveria, para que os profissionais da saúde, no geral, consigam incluir pra gente todo esse processo e, vamos dizer, pedir os pacientes irem até nós. E aí a gente vai tratar eles da melhor forma possível. Acho que todos nós esperamos isso, né? Bom, gente, foi um prazer receber vocês aqui, Rafa, Kevin. Espero que vocês tenham gostado, tenham se sentido à vontade. Acho que foi um podcast bem legal, que os ouvintes vão gostar muito de ouvir. E é isso, agradecemos demais a participação de vocês aí. Sim. E é isso. Com certeza, pessoal. Nós que agradecemos o convite, né, que vocês fizeram, e a gente espera ter deixado bons conhecimentos para todos vocês aí que escutam, certeza. e vocês duas também. Muito Pode obrigado. me chamar sempre.
Vou adorar, com certeza. Quero vir aqui outra vez, gente, outro dia. Foi um prazer, gente. E é isso. Então, finalizamos por aqui. Esse foi o podcast de hoje, gente. Foi um prazer receber vocês. E um beijo e até a próxima. Valeu. Beijo! Beijo. Da Corinthians.